Ai, mano, antes de começar o vídeo, eu queria deixar um aviso aqui que essa é a segunda vez que eu tô upando esse vídeo aqui. E como eu tô mais acostumado a criar conteúdo de games, na hora de editar o vídeo eu coloquei vários trechos do vídeo de making off do episódio dessa semana. E a HBO, ela fica dando strike nesses conteúdos que utilizam esses trechos desses vídeos, né? Como eu comentei, tô mais acostumado a criar conteúdo de games e não tem tanta restrição assim. Os canais de games, né, as empresas e tal, não costumam dar strike e tal, e a HBO requereu os direitos autorais e logicamente eu excluí o vídeo, voltei no projeto, retirei todos os trechos de vídeo, né? E vou substituir por algumas imagens aí, mas a maior parte do vídeo vai ficar eu falando mesmo direto pra tela. Então adianto desde já que o vídeo vai ser um pouco mais monótono de assistir e tal, mas eu peço encarecidamente que assistam, porque a análise tá muito boa, modéstia à parte. Eu gostei muito do vídeo, do resultado final, apesar de ter que upar de novo e retirar esses trechos que complementavam bastante. As imagens que eu escolhi para colocar em vídeo estavam muito boas, complementavam o que eu tava falando, né? Vou tentar colocar algumas imagens para não ficar tão chato assim de assistir só a minha cara aqui. Mas enfim, aviso dado, bora pro episódio. Finalmente nós tivemos o episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us. E deu pra gente notar que esse aqui é o episódio que mais se distancia em relação ao jogo, da história do jogo. É o episódio que eles mais fazem alterações, ou melhor, mais fazem adições de coisas que não tinha no jogo. E já adianto logo que pra mim isso aqui é muito positivo. Eu já comentei em outras oportunidades que eu acho que a série nem precisa e nem deve ser uma cópia das cenas do jogo. Ela deve sim adaptar, melhorar o que tiver para melhorar e adicionar cenas que achar relevante. E isso aqui acho que é o que mais acontece dentro desse episódio, o que enriquece muito a lore da história. Eu gostei muito, adianto desde já, e ao longo da análise eu queria explicar porquê. Então bora lá. E aqui, caras, o episódio já abre com uma cena de bater aqui no peito, ó, uma cena de doer no coração. O Tommy chega lá, né, logo em seguida lá, a invasão de Jackson, e vê lá o corpo do Joe, tem que limpar o corpo do Joe, a cena foca no relógio, e o que ele fala é o que pega mais, que eu acho que pra mim foi uma das melhores adições da série em relação ao jogo, e não só dessa segunda temporada aqui, da série como um todo, né? Ele olha pro corpo do Joe, depois de já ter visto o rosto dele, como ele ficou, e fala pra ele mandar um alô pra Sarah. Cara, isso dói pra caramba, né? Caramba, que cena triste e bonita ao mesmo tempo. E imediatamente já mostra um pouco da Ellie, que tá muito abalada. E eu acho que essa cena inicial aqui mostra mais ou menos o tom do episódio e o que ele quer dizer, né? É um episódio de processar, para processar o que aconteceu, de entender e processar o luto, né? É um episódio de respiro tanto para os personagens quanto para quem tá assistindo, né? Porque diferente do jogo, que é algo mais interativo, mais voltado para ação, essa cena do luto é muito curta. Ela foca basicamente na Ellie indo visitar a casa do Joe e logo em seguida eles já estão caminho para Seattle. E esse episódio aqui adiciona muita coisa que eu acho que melhora muito essa parte da história e também justifica, torna mais redondinha a história, né, dos motivos que levaram a Ellie e a Dina a irem sozinhas. Então eu acho que é um episódio muito bem-vindo, né? Claro, ele é um episódio mais lento, não tinha como ser diferente. O segundo episódio é muito traumático e esse aqui é um episódio para respirar. É uma superação lenta do luto e eu digo que é necessário, porque ele também prepara o terreno por que vem a seguir. Vamos lá. E uma das coisas que esse episódio faz é justificar por que a Ellie não vai logo em seguida igual no jogo, né? No jogo ela só apaga ali, né? E na série a gente vê que ela fica acordada, mas no making off do episódio anterior eles dizem que a Ellie teve uma costela quebrada. E ao longo desse episódio ele mostra que a recuperação precisou ser lenta, demorando 3 meses. Né? E uma costela quebrada, pô, não tem condições da pessoa ir atrás de uma vingança assim. E esse tempo foi necessário para ajustar algumas coisas também. E uma das coisas que talvez esse episódio desenvolva melhor é o trauma da Ellie, mas também como ela é uma pessoa que, assim como o Joe, e esse episódio reafirma isso, ela é muito fechada, ela tem muita dificuldade de contar as coisas delas para outras pessoas, inclusive para a psicóloga. Assim como ela sabia que o Joe estava mentindo em relação a algumas coisas, ou pelo menos escondendo, ela também identifica isso na Ellie. E aqui eu já queria comentar uma coisa que a galera tá falando aí que talvez a série tenha mudado, mas eu acredito que não. Na conversa com a psicóloga antes de sair do hospital, aí ele fala que eles deveriam ter conversado, mas não conversa, ela passou e foi embora, né? E não teve nenhuma comunicação depois da briga deles
lá no Réveillon. Mas eu acredito que, assim como a própria personagem da psicóloga disse mais à frente, que a Ellie é uma mentirosa. E aqui eu acho que ela tá mentindo. Ela só não queria dizer, né, que eles se acertaram para não dar detalhes da relação deles. A Ellie é muito fechada, assim como o Joel. E assim como a psicóloga sabia que ele não contou tudo, né, que aconteceu, né, igual ela disse pra ele disse que ele te salvou, né, e nessa cena ela questiona o Joel, quando ele diz isso. Aqui ela também manja que a Ellie não tá falando toda a verdade. E eu acho que é isso que aconteceu. Mas lá na frente, quando forem reprisar essa cena, porque ela precisa ser reprisada, vai mostrar, né, quando o Joel e a Ellie se acertaram, vai mostrar que a Ellie estava mentindo aqui, porque vai mostrar a cena completa do diálogo deles, que vocês sabem que é muito tocante. E enfim, eu acho que essa cena foi muito boa e justifica muito das coisas que acontecem a seguir. E aqui, mais uma vez, uma cena pequena, mas muito boa da Bella Ramsey, né? Que ela entrega muito da essência da personagem. Quando a psicóloga fala assim, ah não, ele te salvou, ela solta um leve sorriso ali de uma lembrança das coisas bonitas que ela viveu com o Joe. E também eu acho que esse sorriso demonstra que é isso que a Ellie sente. Ela sente que de fato ele salvou ela, mesmo ela tenha ficado com raiva, né? Ela passou um bom tempo sem falar com o Joe e tal. No fundo, depois, parando, né, pra pensar, ela sabe que ele salvou ela e ela aceitou aquilo, né? Ela já tinha perdoado ele, mas aquele jeitão desses dois personagens, ela não ia falar isso de cara, né? Mas aquela conversa com ele, quando eles se acertaram, eu acho que demonstra isso aqui. E ela solta um leve sorriso que depois esse sorriso vai sumindo numa cena muito boa, que ela vai passando no corredor do hospital, a fotografia vai ficando mais escura, assim como o sorriso vai sumindo do rosto dela e ela vai assumindo um semblante mais sério, que dá o tom, né, da personagem daqui em diante. E caras, eu gostei muito, a Bella Ramsey entregou novamente cenas muito boas nesse episódio. E se por um lado a Ellie tá muito mais focada, né, em fazer algo um pouco mais apressado, a Dina, ela é muito mais estrategista, digamos assim, ela se planeja melhor. Então ela vai, pede desculpas pra Ellie e explica por que ela não foi logo, né, porque senão a Ellie ia querer sair com um soro no braço atrás da galera da Abby, atrás de vingança, e a Dina sabe que isso não ia dar certo. Então ela explica, ela diz os motivos e a Ellie entende, isso aqui eu achei bem legal. E aqui a gente vê também o outro motivo de o Tommy também não ter ido logo em seguida, porque ele participa do Conselho de Jackson, ele estava reerguendo a cidade, como eu comentei no episódio anterior, né? Ele exerce uma função de liderança, então ele não tinha como abandonar isso tudo e ir atrás de vingança, assim como ele comentou para Ellie no próprio episódio. Isso foi verbalizado, ele fala assim, se a gente estivesse correndo perigo, o Joe viria atrás da gente, mas por vingança ele não ia fazer isso assim, do nada, sem se planejar. E é isso que o Tommy faz. Ele dá tempo pro luto, dá tempo para reerguer a cidade, para pelo menos quando ele for deixar a cidade, deixar ela no máximo de segurança possível. E é compreensível que ele faça isso, porque há muito tempo ele vem exercendo essa função de líder, né? Então é totalmente compreensível, eu acho que o episódio justifica isso muito bem. E ainda nessa função de líder dele, ele tem que fazer a votação lá com o conselho. E essa cena eu gostei também, que também foi uma adição muito boa, porque é uma cena que mostra que nem todo personagem é unidirecional, né? Unidimensional, não é um pires, personagens que têm densidade, né? Que têm profundidade. Aí ele faz um discurso muito diferente de como ela age, um discurso bonito, né? Ela organiza os pensamentos dela, porque se fosse por ela, ela ia mandar todo mundo pra casa do caramba e ia embora sozinha, né? Mas ela tenta ali com toda a dedicação dela. E surpreendentemente quem apoia ela é o Seth, o cara que foi preconceituoso com ela lá no primeiro episódio, né? E aqui a gente vê que as pessoas têm tons de cinza e a série demonstra muito bem isso. Um cara que foi preconceituoso, em outro momento se afeiçoou a ela, né? Entende os motivos e apoia. Então eu acho que The Last of Us é muito isso, mostrar os tons de cinza das pessoas. E principalmente o segundo jogo, né? Trabalha muito com perspectivas, e aqui eu acho que eles acertaram muito nessa cena. E escolher o Seth para representar a pessoa que vai apoiar ele também foi uma edição muito boa. E beleza, a gente sabe que a votação não passa, isso também justifica muita coisa da série, né? Porque aqui vai só ela e a Dina, já que eles escolheram deixar esse tempo de 3 meses. E aqui elas têm que ir embora sozinhas, porque não passa, e mais uma vez a Dina se mostra como estrategista. Ela sabia que a Ellie ia embora, porque ela consegue prever o comportamento da Ellie. E ela prepara tudo, kit médico, comida, ela não vai levar só arma, porque se a Ellie fosse sozinha, coitada, ia se proteger da chuva com uma pistola. E aí a Dina prepara tudo e elas conseguem ir com o apoio do Seth
novamente, que prepara a ceia delas, consegue a égua, né, a estrela. E mais uma vez demonstra apoio numa cena bem legal em que eles se cumprimentam, também achei uma boa adição. E por falar em boa adição, logo após essa cena delas saírem de Jackson, uma cena também que eu acho que esse episódio tem a segunda melhor adição da série. A primeira foi o Tommy falando pra ele mandar um alô pra Sarah. E a segunda melhor adição, que também tem nesse episódio, eu acho que é a Ellie colocando café, né, no túmulo do Joe, que não tem no jogo, mas isso aqui é de uma sensibilidade enorme. Ela solta um leve sorriso, as lágrimas escorrem, e a gente sabe que isso é muito representativo até por conta do diálogo que eles tiveram antes do dia fatídico, né? Mas também isso já é mencionado outras vezes na série também. O Joe fala que gosta muito de café, e eu acho que a Ellie tá sempre procurando coisas que representam o Joe, e colocar túmulo no café dele, pegar na terra, né? Ele que era um cara que gostava de cavalos, a gente vê lá coisa de cavalos tanto na série quanto no jogo, né? Na casa dele, e o café também era algo que ele gostava muito, caramba. Ali foi uma passagem, né? Ali foi uma coisa que faltou de fato no jogo, o processamento do luto. E eu acho que essas cenas, mesmo que pequenas e com pouco diálogo, elas complementam muito bem, elas falam muito sobre as personagens, e aqui eu achei sensacional, ótima cena adicionada. E aí, prosseguindo, eles fazem uma leve apresentação dos Serafitas também, né? Que é uma coisa que não tem no jogo. E aqui eles humanizam muito mais as personagens, mostrando logo de cara um pai e uma filha também, né? Mais uma vez, nessa temática de pai e filho, ele apresentando a religião para ela, do que foi a profetisa, o que ela fazia, né? Que eles sabem, eles acreditam que ela não era, sei lá, uma coisa assim paranormal, mas eles acreditam que ela era uma figura messiânica, e eles seguem os ensinamentos dela. E aí introduz também a forma de comunicação deles, que é através do assovio, que é muito legal e muito operante nesse universo, já que eles não têm rádio, né, não tem celular, uma forma de se comunicar muito eficiente. E aqui já deixa claro que os diferentes tipos de assovios, cada um quer dizer uma coisa e tal, e mostra, né, como que os Serafitas se locomovem, enfim, apresenta muito bem, né, a comunidade deles, né? Uma primeira impressão assim interessante. A gente vê que é um grupo bem diferente pelas vestes, pela forma de andar, né, pelas formas de se comportar. E aqui eu achei uma apresentação legal, que inclusive vai ligar com uma cena lá na frente, que eu já vou chegar lá. E aí, antes da gente ter essa cena, né, que liga os Serafitas com os lobos, né, a WLF, a gente tem uma coisa que a galera reclamou do episódio anterior, que cortaram a cena da Ellie e da Dina, né, fumando lá os cigarrinhos dela e flertando e tal, que a Dina pergunta a nota do beijo e tal, e trocaram por uma cena delas na barraca, né? E aqui essa cena funciona para tapar alguns buracos e tal, mas também eu acho que desenvolve muito bem os personagens. A série criou um problema da gravidez da Dina, e essa cena meio que resolve esse problema, porque se no jogo elas saem logo em seguida e a Dina já estava grávida, aqui, se ela tivesse grávida naquela mesma época, ela já estaria com 3 meses, então a gravidez seria um pouco mais aparente. E aqui nesse pequeno diálogo, de forma muito natural, ela diz que voltou com o Jesse, então dá pra entender que nesse meio tempo desses 3 meses, foi aí que ela engravidou. Então a série cria um problema e resolve logo em seguida de maneira eficaz. E a cena é muito bem adaptada, bem parecida, tem a mesma vibe, elas estão num local ali sozinhas e tal. E aqui eu acho que melhora também a personagem da Dina, porque se no jogo ela só vai embora com a Ellie, elas eram, sei lá, tinham acabado de começar a namorar, e a Dina vai embora numa missão de vingança. A série melhora muito a personagem da Dina aqui, porque ela verbaliza: eu também amava o Joel, então ela também tem motivos pra ir. Na verdade, mais motivos do que no jogo. E aqui também eu acho que deixa muito claro que a relação delas vai ser melhor desenvolvida, porque elas não estão namorando ainda. A Dina só vai porque ela também acha injusto o que fizeram com o Joe, e elas vão começar a namorar ao longo da jornada e não antes, né? Porque, sei lá, meio que empolgação da Dina do jogo ir embora com uma namorada numa missão de vingança de uma pessoa que ela acabou de começar a namorar. E aqui na série não, tem um desenvolvimento maior, tanto da personagem em si, da Dina, que tem mais motivos pra ir, quanto da relação delas duas, né? Um namoro que ainda vai acontecer e não está acontecendo durante a vingança. Então, isso aqui eu achei uma adição legal. E aqui retoma, né, a cena lá da meninazinha, lá dos Serafitas, que a Dina vê o que a WLF fez com eles, né, e introduz 2 grandes ameaças, tanto os Serafitas quanto a guerra que está acontecendo com os Serafitas. Na verdade, 3.
os lobos também, porque mostra que existe uma guerra, existe um confronto, existe um outro grupo que são os Serafitas, e também mostra que a WLF é muito cruel. E além disso, no final do episódio, a última cena do episódio, é o número deles que é muito grande, né? Não mostra eles antes, mas além deles serem um grupo paramilitar, deles estarem armados com tanques e tudo, eles ainda são muito numerosos. Então a ameaça, eu diria que mostra uma ameaça maior até que a do jogo, porque eles parecem ser mais organizados e mais fortes, tanto em poder de fogo quanto de número de pessoas aqui na série. Então eu acho que eles colocaram e demonstraram uma ameaça ainda maior que a do jogo. Enfim, eu achei esse episódio que adicionou muita coisa boa, complementou muita coisa. É um episódio para processar as informações, mas também para preparar terreno, então naturalmente ele é mais lento, mas eu acho que ele serviu muito ao propósito de um episódio dessa natureza. Ele prepara muito bem, desenvolve muito bem, né, e dá tempo para quem está assistindo respirar, entender e processar aquela informação da perda do personagem, e também para os personagens da série fazerem isso. Então, para mim, foi um episódio excelente. Nada que possam argumentar vai mudar essa minha opinião, porque ele é um episódio que desenvolve muito bem, né? Eu tô sendo repetitivo, mas porque de fato é isso. Muita gente reclamou que o episódio foi parado, foi isso, foi aquilo, das mudanças, mas eu acho que todas as mudanças foram muito bem-vindas. E esse episódio enriquece muito a série. Então, se você gostou desse vídeo aqui, eu recomendo que você veja esse outro vídeo aqui, que eu falo na verdade sobre a filosofia de The Last of Us. Eu falo sobre o jogo, né, e como existem elementos filosóficos dentro do jogo, que estão inseridos no roteiro e no desenvolvimento das personagens. Assiste lá que o vídeo tá bem completo, ficou bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.